traz por título: Todos temos cicatrizes. Todos temos cicatrizes. Cicatrizes. As cicatrizes da nossa alma, quase ninguém vê. A gente pode ter depressões, a gente pode ter ansiedades, crises de ansiedades e tantos outros tipos de problemas ou transtornos, conflitos, e disfarçar com um simples sorrisão nos lábios. E alguém fala: e aí, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas às vezes não está bem nada. Está só um regaço aqui dentro. E nós podemos até disfarçar que estamos bem. Então as cicatrizes da alma, quase ninguém vê. A não ser que a gente queira mostrar. A não ser que a gente queira falar das dores emocionais, as dores psicológicas, as dores nas nossas vontades, as dores que nos vêm através dos pensamentos, das ideias. Só vai aparecer quando a gente começa a expressar, ou pelas palavras, ou pela expressão do corpo, expressão verbal ou expressão física. A forma que a gente anda, às vezes, demonstra, né? Um corpo, um sentimento de rejeição, abandono, derrota. Então, o nosso corpo fala também. Não é só a boca que fala. Não é só os olhos que falam. Nosso corpo também pode falar. Falar por nós e nós permanecermos em silêncio. Mas quando se fala em cicatriz, cada cicatriz que eu carrego, não existe uma pessoa que não carrega a cicatriz, querido. O próprio Jesus carrega a cicatriz também. Cicatriz no corpo, a cicatriz dele. Eu e você, nós também podemos carregar cicatrizes no corpo. Mas também carregamos cicatrizes na alma. Que às vezes vai precisar de cura do Senhor. E as cicatrizes deixadas no corpo e até mesmo na alma, elas nunca somem. Diga assim: cicatrizes nunca somem. Querido, eu me lembro quando eu queimei uma vez, Jomarco estava com um mês mais ou menos de nascido, e eu queimei essa parte do braço aqui todinha com gordura. Né? Adaptação com criança chorando, fazendo comida, aquela labuta toda, né? E eu me queimei todinha aqui o braço com gordura. Hoje não dói. Posso falar de como que foi essa queimadura, a dor que eu senti na época, todo o transtorno que foi causado, mas hoje ficou apenas cicatrizes. Cicatrizes no corpo, no caso meu, no braço. Eu e você, nós também carregamos algumas cicatrizes. Talvez você olhe para o seu corpo, você tem já algumas marcas, desde criança, machucou a perna, cortou em determinado lugar, na estrepolice de criança, e veio as marcas, veio as cicatrizes. Mas nós também carregamos as cicatrizes na nossa alma. E por falar em cicatrizes, ao longo da trajetória da nossa vida, as cicatrizes da alma, nós enfrentamos. Eu e você, nós enfrentamos situações de injustiça, nós enfrentamos situações de dor, nós enfrentamos situações de humilhação. Quantas vezes você, homem, você, mulher, sentiu-se humilhado em alguma situação? Nós enfrentamos abandono, nós enfrentamos inveja, nós enfrentamos solidão. Se você sente solidão, querido, em algum momento da sua vida, você está vivo. Não é porque você não é normal, não. Você está vivo. Diga assim: glória a Deus que eu estou vivo. Jesus também enfrentou a solidão. Quando ele disse para Pedro, discípulo amado dele lá, e João: não podes orar comigo? Não pode ficar um pouco a mais comigo? Jesus, ele sentiu também solidão.
Querido, muitas das vezes nós sentimos também, além da solidão, nós sentimos também na pele ingratidão. Então, ao longo da nossa trajetória, como pessoas que estão vivos, que estamos vivos, nós enfrentamos então a injustiça, a dor, a humilhação, o abandono, a inveja, a solidão e também a ingratidão. Isso faz parte da nossa vivência, das nossas experiências humanas. E nem todas as experiências nós gostaríamos de experimentar, de experienciar por elas. Nós não gostaríamos, mas faz parte das nossas vivências. Essas experiências, então, elas machucam. Elas nos machucam a alma. Mas ao longo tempo que passa, o tempo vai passando, né? Tudo isso se transforma em lembranças. Você não perde a memória, mas você lembra dos fatos. De quando alguém passou e sentiu inveja de você. De quando alguém te deixou na solidão. De quando alguém te humilhou. De quando em algum momento você foi injustiçado. De quando em algum momento alguém passou pela sua vida e não teve atitude de gratidão. Isso fica nas lembranças. Cicatrizes, pastora. Cicatrizes podem significar recomeço. Cicatrizes podem significar sobrevivência. Se você tem uma cicatriz, diga assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, cantando, sobrevivi, adorando. Querido, cicatrizes significa que você não morreu. Diga assim: algo sarou. Aquilo que estava doendo, o Espírito Santo veio para me curar. Em alguns casos até já curou. Em alguns casos precisam passar pelas experiências de receber a cura, para que venha ficar apenas as cicatrizes na memória. Querido, nós como mãe, nós carregamos cicatrizes. Você carrega cicatrizes. Eu digo, nós como mães, nós carregamos cicatrizes no corpo e carregamos cicatrizes também na nossa alma. Por quê, pastora? Quando você engravida, o seu corpo passa por uma evolução, uma transformação. Parece que até os ossos da mulher têm que ceder espaço. A criança surge e vai empurrando tudo e mexe no seu organismo. Você sente dor, te dói tudo com a criança. Por isso que tantas mulheres passam mal, principalmente no início da gravidez. Você carrega marcas, cicatrizes no seu corpo. Quem teve parto cesáreo, você carrega marcas ali do parto cesáreo. Você carrega marcas no seu psique. Para quem teve parto normal, as lembranças de como foi. Você não perde as memórias. Você carrega nas suas memórias a alimentação. O filho parece que está devorando a mãe vivo. Você está fraca. Deu à luz uma criança, seja de parto normal ou seja cesáreo, perdeu tanto sangue, com tanto incômodo, e de repente aquele serzinho está te devorando viva. Seus peitos trincam, racham. A mãe chora junto com a criança, de dor, para poder amamentar o filho. E aí, o filho cresce. Só quem é mãe ou vai ser mãe vai passar por essa experiência. E às vezes, querido, vem a ingratidão, vem a injustiça, vem a desvalorização, vem o abandono do filho com os pais, com a mãe, vem a indiferença, vem o distanciamento. Tudo isso causa dores emocionais no coração de uma mãe. Querida, e quem é mãe não esquece dos seus filhos.
Eu fico olhando a minha sogra com mal de Josiane, mãe de 8 filhos, 9 filhos, né? De 8. Gente, ela enumera do primeiro, segundo, terceiro, quarto até o último. Com mal de Josiane, não esquece os filhos. E ainda lembra do que morreu. Sabe até o nome do que morreu. Dores emocionais que ficaram cicatrizes. Hoje não dói, não tem lágrimas, mas tem lembranças. Querido, nós como filhos precisamos honrar pai e mãe que você ainda tem. Honrar. Para de distanciamento. Para de mimimi. Seja agente de cura na vida de cada um de seus familiares que Deus te permite. Abrace, ame, respeite, tenha paciência, porque tudo na vida passa, até as dores passam. Diga assim, até as dores passam. Querida, e por falar em cicatrizes, eu quero falar sobre uma mulher pouco mencionada na Bíblia. A Bíblia fala de mais de 50 mulheres. Eu quero destacar uma, que ao ouvir um cântico, uma música, me veio na mente essa personagem. Eu disse para o pastor, eu quero ministrar sobre essa personagem. E enquanto eu estava ouvindo a música, eu fui escrevendo essa ministração que Deus me deu. Cicatrizes. Que está lá em 2 Samuel 21, a partir do versículo 1 ao 14. Esta mulher, ela teve a oportunidade de recomeçar a sua vida. Ela sobreviveu às dores. Ficou cicatrizes, mas ela sobreviveu às dores. A partir do versículo 1 do capítulo 21 de 2 Samuel, diz o seguinte: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi então consultou ao Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas, eles não eram da origem de Israel, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo, uma aliança, sob juramento. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata, ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que queres que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes deles sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Então os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, 2 dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai de Meloá. Ele os entregou aos gibeonitas,
que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os do cidadão de Jabes-Gileades. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul, de seu filho de Jonatas, que foram recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Depois disso, Deus respondeu às orações. Queridos, preste atenção aqui. Não deixe que a sua mente vague. Agora eu preciso que você me ajude a ministrar. Esteja aqui comigo. Amém? Aplauda ao Senhor se você está aqui comigo. Diga glória a Deus. Amém. Querido, este fato aconteceu há quase 3.000 anos. Diga assim, uau! Quase 3.000 anos. Porque depois que Jesus nasceu, que começou uma nova contagem, não foi? Começou uma nova contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até chegar no ano de 2022 e nós vamos jazinho pular para 2023. Mas há quase 3.000 anos atrás já existia moradores sobre a terra, queridos. Existia um povo onde aconteceu essa história. E essa história aqui, ela é verídica, porque ela ficou registrada na palavra de Deus. Ela foi na época da lei. Querido, Jesus ele veio, mas ele não veio para anular a lei. Ele veio também para fazer cumprir toda a palavra. Toda, porque senão não precisava do Velho Testamento. Ele veio para que se cumprisse toda a palavra. Então, desde o tempo da lei, os votos tinham que ser cumpridos. Se fez um voto, tinha que cumprir. Isso mudou, queridos? Isso mudou? Com a graça mudou? Não mudou. Se eu fiz um voto de servir ao Senhor, se eu fiz um voto de dar alguma coisa ao Senhor, eu preciso cumprir o voto. Porque eu não fui obrigada a fazer um voto, mas o meu coração foi instigado a votar. Então, os votos tinham que ser cumpridos também naquela época. Nos nossos dias de hoje também, precisamos ter palavras, precisam ser cumpridas. As decisões que as pessoas tomavam, as escolhas que elas faziam, as alianças que elas faziam, também tinham que ser honradas. Queridos, as alianças que nós fazemos hoje, seja aliança de casamento, seja aliança de relacionamento espiritual, com igreja, com pessoas, precisam ser honradas. Porque quando a aliança é quebrada, vem o quê? Consequência. Quando o casamento é desfeito, vem consequências, vem consequência. Então, quando as pessoas tomam decisões, fazem também assim as suas alianças, essas alianças precisam ser honradas. E quando elas não são honradas, isso indica que vai vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, o quê?
disciplina. Por quê? Porque eu quebrei, eu não honrei. Eu quebrei uma aliança. Diga assim: o meu Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança são os humanos. Deus continua o mesmo. E Davi, então, ele consulta a Deus, porque ele estava em uma situação difícil. Já havia 3 anos que estava fome sobre a terra, sobre o povo. E agora Davi, crianças, já era rei. Ele já estava no trono, crianças. E ali, de repente, ele se depara com 3 anos. 3 anos de fome. E aí ele vai consultar a Deus. E Deus fala para Davi o seguinte: há um pecado diante de mim. Há um pecado diante de mim. Queridos, o versículo 1 fala: houve uma grande fome. E o Senhor lhe disse: a fome veio por causa de Saul e por causa da sua família, por serem sanguinárias, por terem matados os gibeonitas. Queridos, os gibeonitas era aquele povo que, quando Josué estava levando o povo de Israel para a terra prometida, Josué, com seus líderes, fez uma aliança com esse povo. E ele fez uma aliança com os gibeonitas. Olha a distância do tempo. Josué, no tempo que estava conduzindo o povo, fez uma aliança. Quando Saul assumiu o trono, depois de anos, mais de 100 anos, quando Saul, muito mais, queridos, a história diz que aproximadamente 400 anos depois, quando Saul se tornou rei, querido, o pecado que eu cometo hoje, a quebra de aliança que eu faço hoje, os meus descendentes lá da frente, às vezes eu nem vou estar viva mais, mas alguém vai carregar uma consequência. Josué fez uma aliança: olha, eu não vou matar vocês, nós os israelitas não exterminaremos vocês. Aliança. E aí passou 100 anos, passou anos, surge o rei Saul, e o rei Saul se depara ali, fala: não, mas tem alguma coisa errada, era para ter matado lá atrás todo mundo e não matou. Por que Josué não matou esse povo, querido? Os gibeonitas. Porque o povo tinha visto falar sobre a destruição, que o povo de Israel estava ocupando as terras, e eles ficaram com tanto medo, que eles falaram: antes que eles chegam na nossa cidade, na nossa terra, vamos até eles e vamos falar que nós somos de uma terra bem distante, vamos levar comida para eles, vamos de paz, vamos falar para eles: faça aliança conosco, porque se eles fizerem aliança conosco, ele não pode nos destruir. Porque eles sabiam que Israel temia a Deus e seguia à risca os princípios de Deus. E aí assim eles fizeram. E aí eles chegaram para Josué e falavam: não, nós somos de uma terra distante. E eles falaram: olha, eu acho que vocês é de uma terra de aqui de perto. Não, nós somos de uma terra distante. Olha só, nós trouxemos comida. E veja que quando nós saímos de casa a comida estava fresca. Agora a comida já está, o pão, né? Até já está mais duro, já endureceu. E aí fizeram uma aliança. Josué deu a palavra, os soldados, todo mundo fizeram uma aliança, que não ia exterminar aquele povo. Passou-se 3 dias. Depois da aliança feita com os gibeonitas, Josué descobre que era uma farsa. E agora? Deus tinha dado ordem para destruir tudo, não deixar nada. E agora eles não podiam fazer, porque tinha feito a aliança. Querido, o que eu aprendo com isso? Que Deus não quebra aliança. Eu não sou obrigada a fazer aliança com ninguém. Nem com meu irmão, nem com a igreja, nem com casamento. Eu não sou obrigada a fazer uma aliança. Mas quando eu decido fazer uma aliança, eu preciso ser homem, eu preciso ser mulher espiritualmente para cumprir essa aliança. Cuidado, jovem, adolescente. Cuidado, mulher.
Cuidado, homem, com as alianças que você faz. Porque as alianças que você faz pode trazer destruição agora ou destruição futura. Mas que vem uma consequência, vem. Diga assim, vem uma consequência. Ok? Saul então quebra uma aliança. Davi então assumiu o trono. E quando ele assumiu o trono, então veio a fome e a seca. E ele questiona a Deus ali sobre aquela fome e sobre aquela seca. Eu já respondi aqui para vocês quem eram os gibeonitas, né? Gibeonitas era um povo que veio fazer aliança. Os gibeonitas eram os remanescentes dos amorreus. Os amorreus eram inimigos de Deus. Não serviam a Deus verdadeiros. Os israelitas tinham feito uma aliança de acordo, então, com eles, sobre um juramento. Daí, quando Saul percebeu que lá atrás, 400 anos aproximadamente atrás, Josué tinha feito essa aliança, ele falou, não, vou consertar a bagunça. Vou pôr a coisa no trilho. Vou consertar a bagunça. E Saul mandou exterminar todos os gibeonitas. Mas nem todos foram extinguidos a raça. Daí Davi perguntou, quando Davi assumiu o trono, e aqueles 3 anos de fome. Davi então perguntou para eles, ei, o que posso fazer para vocês? Porque Davi percebeu que os gibeonitas estavam lá, os descendentes dos amorreus. E Davi pergunta para ele, o que eu posso fazer para vocês? Como que eu posso reparar o que foi feito para que vocês nos abençoem? Porque nós somos a herança do Senhor. E a maldição está sobre nós hoje. Agora eu preciso ouvir de vocês. Porque a maldade foi feita com vocês. Agora eu preciso ouvir de vocês. O que vocês querem que eu faça para reparar? Para que abençoe essa herança do Senhor que é o Israel. E 2 Samuel 21, a partir do versículo 6. Aí os gibeonitas fazem um pedido. Que 7 descendentes. Ele falou, não quero ouro, não quero prata, não quero matar ninguém de Israel. Mas que 7 descendentes de Saul sejam executados perante o Senhor em Gibeão, no monte do Senhor. E aí Davi disse, eu os entregarei. Porque, querido, tinha uma dívida. Tinha que arrumar. Tinha uma dívida. Querido, Satanás, ele cobra caro. Com morte. Morte espiritual. Nós não brincamos de servir a um Deus Altíssimo. E Satanás, ele cobra caro. E o que Davi fez então? Davi então diz, eu os entregarei a vocês. Porque tinha uma brecha aberta no mundo espiritual e no mundo físico. Agora só fecha uma brecha com atitudes mais assertivas. E aí Davi mandou buscar Armone e Mefibosete, um outro filho. Não é o filho de Jonathan, que eram os 2 filhos que Rispa tinha. Quem era a Rispa? Rispa era uma mãe que cuidava, que protegia, que amava os seus filhos. Mas Rispa foi uma esposa de Saul. A Bíblia fala que ela era concubina, Saul se deitou com ela. Isso que dá, viu? Homens que ficam deitando com encontra. E aí vai arrumando filho, vai arrumando consequência. E mulheres também que ficam deitando com encontro, né? Vai arrumando problema, arrumando consequência. Foi fora do casamento. E aí, a Rispa tinha esses 2 filhos, descendentes de Saul. E Davi pensou, poxa, eu não posso pegar os filhos do Mefibosete e nem o Mefibosete, porque eu fiz uma aliança com Jonathan, meu amigo um dia.
eu fiz uma aliança com ele que eu protegi a descendência dele. Essa aliança não posso quebrar. Quem é descendente de Saul? E saiu procurando. E achou a concubina, a amante, a mulher do caso, Rispa. Claro que Deus perdoa os pecados. Nós vamos aprender um pouco com essa mulher. Não importa qual foi a falha dela, mas a misericórdia do Senhor é imensa e se renova a cada manhã. E Rispa então teve que entregar os seus 2 filhos, Armone e o seu filho Mefibosete. Mas foi encontrado também a filha de Saul, Mereba. Quem está procurando o nome para pôr filhos, né? Está aí o nome, né? Merebe. Merebe tinha 5 filhos. Então foi pegado os 2 filhos da Rispa e os 5 filhos da filha de Saul, a filha chamada Merebe. Mas Rispa, não vou focar na Meraba, tá? Depois você pesquisa lá quem foi ela, fica aí um estudo para você. A Rispa, a concubina de Saul, o seu nome é muito forte. A palavra Rispa significa pedra fervente, pedra aquecida. Diga assim, em fervente. Se eu estiver fervendo em oração, se eu estiver aqui através do Espírito Santo, eu vou vencer. O nome Rispa então representava isso, em fervente, aquecida. E Rispa então ela me traz alguns exemplos positivos, porque ela já tinha Cristo. Rispa então ela me mostra algumas atitudes que ela teve de uma mulher que pode inspirar também. Teve um passado, sim. Não teve como fugir desse passado, não tem como fugir desse passado. Mas tem como agora eu prosseguir daqui para frente. Por isso que as dores da alma, ela fica cicatrizes. Cicatrizes. Então diga assim, atitudes e exemplo de Rispa. Querido, Rispa, a palavra me diz que ela lutou pela honra e dignidade. Rispa, ela lutou pela honra e dignidade dela. De dignidade dos seus filhos. Porque os seus filhos eram príncipes. E agora seus filhos estavam enforcados. Talvez na praça, talvez no monte, um lugar onde ficava exposto. E a sentença depois de enforcado é: o corpo fica lá exposto. A vergonha, a humilhação, fica lá exposto para todo mundo que passar na rua, nas estradas, veja de longe aquela forca com aqueles 7 corpos ali de pendurados. E Rispa, ela se posiciona e olha para os seus filhos ali e fala: não, os meus filhos são príncipes. Os meus filhos são príncipes. Mesmo ainda mortos, eles é de sangue real. Querido, mesmo você parece que está sem vida, parece que não tem força, você é de sangue real. Porque você é filho dele. O inimigo quer te ver de pendurado na forca. Quer ver você morto. As pessoas às vezes falam mal de mim, falam mal de você. Tocam na sua dignidade. Ela tinha um passado já de muita dor. E ela sem direito a sepultar os seus filhos, a velar os seus filhos. Então Rispa, ela lutou pela honra e dignidade. Ela não apagou a sua candeia, querido. Ela tinha uma luta, ela tinha uma dor, mas ela não apagou a sua candeia. Ela não deixou a chama do Espírito apagar. Uma mulher que tinha tudo para murmurar contra Deus, contra o rei. Quando fala que ela não apaga as suas candeias, querido, fala da presença do Espírito Santo na sua vida. Fala também dos seus olhos não descansarem. Porque os olhos são as janelas da alma.
dela não fechar os seus olhos, a sua alma está sempre alerta. Ela precisava estar sempre alerta para buscar honra, dignidade para ela como esposa, uma das esposas de Saul, já que ela aceitou essa condição. Ela precisava buscar dignidade para ela. Ela precisava buscar dignidade para os seus filhos, mesmo diante e exposto da morte. Mesmo diante, mesmo exposto ali, através da morte. Ela não deixou de servir. Qualquer coisa, querido. Ai, cansei, não vou servir mais, estou entristecido. Querido, Rispa não deixou de servir. Rispa não deixou a sua fé. Diga assim, ela não apagou a candeia. Ela lutou pela sua honra. Ela não deixou a sua fé. E ela não deixou de servir. Primeira atitude que eu aprendo com Rispa. Lute pela sua dignidade espiritual. Lute pela sua honra como filha de Deus. Honra espiritual. Lute, mas depende de você. Não depende de outra pessoa. Segundo exemplo que eu aprendo com Rispa. Rispa, ela me ensinou. Ela me mostrou que é possível eu e você passarmos por arrependimento. Mas mesmo passando por arrependimento, nós enfrentaremos também humilhação. Não é porque eu aceitei Jesus um dia, nunca mais eu preciso me arrepender de mais nada. Não é porque eu aceitei Jesus um dia, eu não preciso me humilhar. Diga amém. 2 Samuel 21:10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Querido, olha, eu admiro essa mulher. A atitude dela, lutou pela honra e dignidade. A atitude dela, enfrentou ali a humilhação. Pensa, uma cidade inteira, um bairro inteiro falando de você. Falando dos seus filhos. Uma nação inteira falando. E aí, Rispa, ela demonstra o que é arrependimento também. Porque, gente, se Saul não tivesse feito aquele negócio, se o meu marido não tivesse feito aquele negócio, talvez eu podia ter contribuído com alguma coisa, tirado ele de ideia de fazer isso, eu não fiz. E aí vem aquele sentimento de arrependimento, né? Por que que eu não fiz? Igual a gente fica, gente, por que que eu não orei mais? Por que que eu não fiz mais? Diga assim, Deus nos dá a oportunidade de arrependermos e de nos humilharmos. E aí, querido, 1 Pedro 5, 6, 7 vai me falar o seguinte, vai me fazer um convite. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no momento certo, no tempo devido. Mas é necessário eu fazer igual Rispa, me humilhar, para depois ser exaltado. E este versículo ainda diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Lance sobre Ele toda a sua preocupação, porque é Ele que tem cuidado de vocês. É Ele que tem cuidado de nós. Querido, quantas pessoas ansiosas, tão ansioso. Enquanto que a palavra do Senhor fala, ei, humilha-te debaixo da mão dele, que pode te honrar no tempo devido. Lança sobre ele a sua ansiedade, porque é ele que cuida de você, ele que cuida de mim. O que adianta eu ficar ansiosa? Vai mudar alguma coisa? Vou dormir mais? Não, vou dormir de menos, de tanta ansiedade. E aí esta mulher, ela pega então ali um pano de saco e o estende sobre uma rocha. Querido, o que eu aprendo com isso? O que nós igreja, podemos aprender com essa atitude de Rispa, de humildade, de pegar um pano de saco. O pano de saco era para a pessoa demonstrar a sua humildade. Ela se vestia de pano de saco, jogava cinza no corpo, sentava sobre a cinza, demonstrando que o quê? Sua humildade.
Aquela mulher pega então aquele pano de saco e estende sobre uma rocha. Querido, eu aprendo que eu devo construir a minha estadia, a minha habitação, os meus relacionamentos pessoais, os meus relacionamentos interpessoais, eu devo construir sobre a rocha. Diga assim: os meus relacionamentos precisam ser construídos em humildade sobre a rocha. A estadia dela, ali durante aquele tempo agora, era sobre a rocha. Mas interessante que as pessoas pegavam pano de saco para jogar sobre si, para mostrar que estava humilde, Aline, que era uma pessoa humilde. Então, quando alguém via alguém andando com pano de saco, nossa, tadinho, tadinha. Pano de saco era o pior pano para se vestir, né? Aquele sapeca, ele dá alergia no corpo. Mas ela pega aquele pano de saco. O que me chamou a atenção quando eu estava estudando isso aqui foi que ela não colocou sobre ela. Diga assim: uau! Ela pegou aquele pano de saco e o estendeu. Aonde? Sobre a rocha. E ali ela ia ficar. Debaixo da árvore? Não. Ali ela ia ficar sobre a rocha. O Espírito Santo está falando aí com você? Eu preciso vestir. Eu preciso subir e ficar em cima da rocha. Nas minhas cicatrizes, nas minhas dores. Eu preciso subir com atitude de humildade, com panos de saco, atitudes de humilhação. Subir e estender ali sobre a rocha. E ali deitado sobre a rocha. Subir. Ela subiu então sobre a rocha. E quando ela subiu ali sobre a rocha, essa mulher ficou ali sobre a rocha. Essa mulher teve a terceira atitude. Ela foi perseverante. Perseverante por quê, pastora? Ah, querido, alguém poderia pegar aquele pano vermelho ali para mim? Essa mulher, ela foi perseverante porque ela pegou o pano de saco, estendeu ali sobre a pedra e ficou ali sobre a pedra. 2 Samuel 21, versículo 10 diz: desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem, nem de dia, nem os animais selvagens de noite. Querido, pensa uma mulher indo, se acampando em cima de uma pedra, em cima de um saco, pano de saco. Eu imagino aquela mulher sentada ali em cima de, pranteando seus filhos, olhando seus filhos de pendurado, enforcados. E isso durou, querida, aproximadamente 4 meses. Ela estava contemplando seus filhos se decompondo. Mas ela se colocou ali e falou: ninguém fez nada ainda pelo meu filho, ninguém fez nada ainda por mim. Eu não saio de cima dessa rocha, eu não saio de cima desse pano da humilhação. Eu vou ficar aqui pranteando, eu vou ficar aqui vigiando o corpo dos meus filhos. Querido, essa mulher foi perseverante. Olha a estrutura dessa mulher de ver os seus filhos se decompondo e não sair dali em busca da dignidade. Querido, às vezes com a luta a gente sai de cima da rocha. Ah, Cristo está aqui. E eu estou lá falando que eu estou humilhando diante de Deus. Salva minha casa, salva meu marido, muda minha situação. Mas passa alguns dias, alguns meses, nada acontece. E eu estou vendo só mais pecado, mais podridão. Sabe o que acontece com nós? Desfalece e fala: parece que Deus não está me escutando. Quer saber, estou tão cansada, estou desanimada. Estou indo embora para casa. E aí nós desfalecemos na fé. Essa mulher não. Eu creio que esse saco ela pegava à noite. No frio, ela não ia embora. Para tentar aquecer ali naquele frio. E em cima da rocha.
E quando ela percebia algum barulho, parece que um animal da noite vem para devorar a carne dos meus filhos. Mesmo que não pudesse chegar tão perto pelo mau cheiro, pela decomposição, ela espantava. Ela fazia qualquer tipo de movimento. Amada, movimenta-se espiritualmente. Amado, movimenta-se espiritualmente. Você parece que não vai ver nada, mas o mundo espiritual vê. Mas não saia de cima da rocha. Em nenhum momento a Bíblia fala que essa mulher saía de cima da rocha. Detalhe na Bíblia, fala que de lá ela espantava os pássaros que vinham durante o dia, espantava os bichos que vinham durante a noite. Essa mulher não apagou a sua candeia, ela não desfaleceu ali na sua fé. Diga assim: Rispa foi perseverante. Rispa durante o dia espantava as aves de rapina. Não deixou que as aves de rapina tocassem durante o dia. Querido, quantas das vezes as aves de rapina tocam é você? Quantas das vezes as aves de rapina vêm e tocam a sua mente, toca a sua cabeça, toca seus pensamentos. E é eu e você que temos autoridade, se nós estivermos sobre a rocha, de espantarmos os maus pensamentos, as más ideias. É eu e você que temos que espantar. Rispa espantou as aves de rapina para eles não tocar durante o dia, mas ela espantava também os animais, as bestas, feras, que atormentava durante a noite. Quantas vezes Satanás vem e rouba sua paz durante o dia, com as aves de rapina nos seus pensamentos, no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas vontades. Quando passa o dia, você, estou tão cansado. Mas aí vem os animais, as bestas feras, que começam a te atormentar de noite. E você começa a ter pesadelo, você começa a ter insônia, você começa a ter fadiga, você começa a ter coração acelerado, você começa a ter ansiedade. Os animais, bestas feras do inferno, se levantando para te atormentar durante a noite. E aí o que você vai fazer? Sabe como que você expulsa? Através da humildade, da humilhação, de se prostrar em cima da rocha, que é Cristo, e não negociar. Não vá para a tua casa de qualquer jeito. Não aceite nada menos do que aquilo que Deus tem para você. Amém, querido? Rispa buscou dignidade, honra, respeito. Ela queria honra, respeito. Deus, o Rei, está vendo o que você está passando. Tem coisas na sua vida, querido, parece que está tudo dando errado. Está tudo contrário. Deus, o Rei, está vendo aquilo que você está passando. Tem vezes que uma voz vem na sua cabeça, na sua ideia, dizendo: para que ir para a igreja? Para que fazer campanha? Para que orar? Para que ficar levantando de madrugada? Para que ler Bíblia? Para que? Não tem mais jeito. Não adianta mais não, seu casamento não tem como. Seu filho não conserta. Seu marido não muda. Abandona o posto. Abandona a fé. Abandona a igreja. Abandona aquilo que você acredita. Olha só, os abutres de Satanás soprando na mente. Mas eu quero te dizer, Deus vai dar suporte para quem quer suporte. Coloque-se de pé. Se você quer suporte do céu, Deus tem um suporte do céu para você. Deus, eu lhe suporte, mas se você correr para Ele, se você correr para a rocha, Deus vai te dar maturidade na sua aflição, na sua dor, assim como Ele deu maturidade para Rispa, diante da dor, da adversidade que ela estava passando. O rei ficou sabendo do que a Rispa estava fazendo. Diga assim: o meu rei, ele fica sabendo de tudo. Ele vê tudo. Quando eu erro,
quando eu acerto, quando eu falho, Ele vê tudo. Querido, o rei ficou sabendo daquela atitude daquela mulher, da sua perseverança, da sua humilhação. Ele ficou sabendo e ele se levantou. O rei ficou sabendo e deu uma ordem: tira ela dessa humilhação. Diga assim: uau! Querido, se você persistir na rocha, você persistir com o coração humilde diante dele, não desistir da fé, mas espantar os abutres que vêm nos seus pensamentos, espantar aí os terrores noturnos que quer roubar a sua paz. Se você fizer isso na autoridade que Ele já te deu, porque você é filha, se você é filha, você tem essa autoridade para usar. Se você fizer isso, o rei te tira da humilhação, querido. Deus, o Pai, tira você da humilhação, assim como tirou Rispa daquela humilhação de 4 meses, daquela luta com seus filhos ali daquela forma. No meio do processo, o rei então interviu na sua casa. E o rei dá algo digno para ela tinha feito. Davi mandou então tirar os corpos de lá. Davi mandou sepultar. E aí 2 Samuel 21, 14, 13, 14 vai falar sobre isso, querido. Sobre o enterro. Interessante. Era para ficar com os ossos lá expostos. Era para os apodres comerem a carne. Mas por causa de uma atitude de uma mulher que não teve um passado bonito, mas teve uma atitude de conserto, de arrependimento, Deus deu dignidade e honra para ela. Deus deu dignidade e honra para os seus filhos depois de morto. Foi exposto? Foi. Passou vergonha? Passou. Mas o rei se levantou e falou: chega! Os corpos. E a palavra do Senhor fala que ela teve um sepultamento digno para os seus príncipes. Por que os príncipes teve um sepultamento digno ali os seus ossos? Porque uma mãe resolveu se posicionar. Eles já não estavam ali para se defender ou para lutar pela sua dignidade. Mas mãe, você tem autoridade para lutar. Pai, você tem autoridade para lutar pela sua dignidade e pela dignidade das pessoas que você ama. Essa mulher diz, 2 Samuel 21 e 14, entregaram os ossos de Saul e Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Querido, com a atitude dessa mulher, até o rei Saul foi lembrado. Davi mandou pegar os ossos de Saul, mandou pegar os ossos de Jonathan, deu um sepultamento digno para eles e pegou esses 2 príncipes, toda a ossada desses 2 príncipes, e foram sepultados junto com reis. Uma nova colocação. Querido, Deus tem uma nova colocação para você. Você quer ser novo colocado na presença de Deus? Deus tem uma nova colocação para você que está me ouvindo também. Mas depende de você. Se humilhe. Pegue seus panos de sacos da humilhação. Estenda ali sobre a rocha. Se você estender sobre a rocha, Ele muda a sua história. E o rei Davi trouxe honra para Saul, para Jonathan,